1h34 da tarde aqui em Brasília, nesta segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. Brasileiros do país e fora do país, um abraço especial de seu empregado público Jorge Cajuru. Meus únicos patrões, minhas únicas vossas excelências, aqui estou em edição extraordinária pelas 29 redes sociais do Cajuru na internet mundial com alcance superior a 30 milhões de pessoas, exceto o canal Cajuru Oficial do YouTube, que continua fora do ar. Ninguém consegue explicação, porém, a Polícia Legislativa do Senado Federal e a Polícia Federal estão cada vez mais próximas de chegarem a quem fez isso, tirar o meu canal do YouTube do ar, sem nenhum motivo, até porque no YouTube nada demais falei sobre a eleição municipal lá em Goiânia, sobre o coveiro, que todo mundo hoje, cada vez mais em Goiânia, tem a certeza que ele trabalhou literalmente como um coveiro candidato, torcendo pela morte do seu concorrente na UTI em São Paulo por causa da Covid. Mas esse não é o assunto. Eu estou aqui para conversar com vocês, sempre em mão dupla, daí é fundamental a sua opinião, o seu comentário sem parar, à vontade, na página Selo Azul do facebook.com/Cajuru Goiás ou no Instagram Senador Cajuru, Twitter @Real Cajuru e em outras redes. Bom, inicialmente, o Brasil hoje, segunda-feira, acordou feliz, pois ontem, 11h23 da noite, em ponto, registraram os 3 últimos votos no site do Supremo Tribunal Federal e, conforme eu apostava, os 3 contrários à reeleição criminosa que rasgava a Constituição, que traía o Brasil, de 2 pretensos traidores da pátria, Davi Alcolumbre no Senado e Rodrigo Maia na Câmara Federal, querendo continuar nos poderes por coisitas mais e principalmente pelos poderes do Congresso Nacional. Acorda o país nesta segunda-feira, surpreso, pois não esperava, foi esperando aos poucos, quando o primeiro voto saiu de Marco Aurélio Mello, o ministro, ali todo mundo já, opa, porque estava 5-0 o placar. Opa, Marco Aurélio Mello é contra a reeleição? Então agora vamos esperar pelos outros ministros, tidos como pessoas de previsões boas e não ruins. A ruim era exatamente a do Marco Aurélio. Ele a melhorou votando e ainda dizendo que aqueles que votaram a favor da reeleição eram relações públicas, algo que eu não entendi até agora. Vocês entenderam? Relações públicas significa um cargo interessante, né? Que pode envolver muita coisa nessa interpretação. O Brasil, segunda-feira, feliz, 6-5 o placar, 6 representando, como eu dizia na sexta-feira, o quê? Representando o jogo dos pássaros, a banda dos pássaros, e os 5 que votaram inicialmente a favor da reeleição, representando a banda dos porcos.
E aí, coloco de novo para que alguém aí, de repente, do outro lado, esteja em dúvida, não tenha, é só você baixar nas redes sociais e ver lá o dia da postagem. Sexta-feira, hoje é segunda, na última sexta-feira, às 11h24 da manhã, eu tido como um louco, sonho maluco, como delirante, porque eu, depois de estar 5-0 o placar, tive a coragem, graças a Deus, que me deu a lucidez, de apostar que viraria o jogo para 6-5 e que o Brasil seria respeitado e principalmente a sua Constituição não seria rasgada. Eu falei exatamente isto, manda pro ar. Faltam 6 votos. E quais são os 6? Vamos lembrar? E o motivo que cada um tem para, de repente, votar contra a reeleição e terminar o placar de 6-5, o placar mais tido ultimamente nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, 6-5. Todos se lembram? Vamos lá. Vamos começar com o último voto, que seria o do desempate. O presidente Luiz Fux. Ele tem ou não motivos para querer mudar a imagem do Supremo, totalmente suja em todo o Brasil? Mas suja sim, né? Ao extremo. Ele não pode querer melhorar a imagem, pelo menos por parte dele? Pode. Aí ele votaria contra a reeleição. Vamos lá. Marco Aurélio, que ainda não votou, que está mal execrado em todo o Brasil. Ele pode não querer melhorar um pouco a imagem dele, depois dos 10-1 daquela última votação? E aí ele votaria o quê? Contra a reeleição. As duas ministras, Rosa Weber e Carmen Lúcia, também não podem votar contra a reeleição? Edson Fachin, alguém duvida que ele pode votar contra? E aí o sexto, Barroso, Luiz Barroso, não tem enorme chance de votar contra a reeleição? Qual seria o placar final? 6-5 contra a reeleição de Davi e de Maia. Os dois seriam derrotados, literalmente. Posso estar sonhando, quero ser otimista, quero acreditar que isso ainda possa acontecer. E depende muito de nós, de vocês em especial, nas redes sociais. Se vocês entrarem nas redes sociais, em cima desses 6 ministros que restam, que eu disse os nomes aqui: Luiz Fux, Marco Aurélio, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Barroso e Edson Fachin. São 6 que faltam. E são 6 de melhor imagem. Tomara que isso aconteça, porque aí não rasgaremos a Constituição. 1h42 da tarde aqui em Brasília, nesta segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. Mostrei, não para, de forma alguma, provar que alguém aí duvidava do outro lado. Eu sei que quem é seguidor das redes sociais do Cajuru tem noção de que nada de mal tem em você provar o que você falou antes. Eu me lembro aqui do jornalista Diego Amorim, do jornal O Antagonista. Ele falou: Cajuru, mas não é possível que você vai acertar. O Cajuru está 5-0. Porque vejam bem, sexta-feira, quando eu entrei ao vivo nesta gravação que você aí acompanhou, eram 11h24 da manhã de sexta-feira. O placar era de 5-0, porque Gilmar Mendes e Dias Toffoli votaram de madrugada a favor da reeleição do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia. Votos previsíveis de 2, que eu não preciso falar nome aqui, preciso? De 2, entenderam, né? E pela manhã vieram Alexandre Moraes, esse também. Preciso falar quem é Alexandre Moraes?
Depois, o novato, que eu, na cara dele, votei contra a sua indicação, tinha certeza de quem era, né? O Cássio Nunes. Então ali, esperava quem? Para completar o 5º voto a favor da reeleição no Congresso Nacional. Daquele que é óbvio demais, ele segue o Gilmar Mendes. Se o Gilmar Mendes pular de um prédio, ele pula junto. Ricardo Lewandowski. Portanto, esses 5 previsíveis para mim. E aí foi Deus. Eu não sou absolutamente melhor do que ninguém. Deus ali veio e colocou em mim: Cajuru, está 5-0 o placar, mas entre no ar e diga que vai virar para 6-5. Eu assim fiz e agi durante todo o dia, esperando o voto. De repente vem o voto de Marco Aurélio, 5-1. Depois vem de Carmen Lúcia, de Rosa Weber, 5-3. Aí ontem fecha o caixão. Os votos de Edson Fachin, de Luiz Barroso, 10-10, ou seja, 5-5, dos 10 votos, desculpe, 5-5, 10 votos. Voto de Minerva, desempata quem? O presidente Luiz Fux, que era previsível, contra a reeleição. Então, uma vitória emocionante. No Congresso Nacional, todo mundo sabe quem presta e quem não presta. E esses 6 ministros que ficaram para a decisão, depois de 5-0, ficaram 6 ministros com o rabo de foguete na mão. Marco Aurélio, Luiz Fux, Edson Fachin, Luiz Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia, os 6. O que eles pensaram? Primeiro, na imagem deles, cada um com seus problemas. Ema, cada um com seu problema. Cada um ficou pensando o quê? Davi Alcolumbre ligado ao governo, perfeito? Muitos pensaram nisso, entre os 6. Outros pensaram em quê? Esse Congresso, com tanta gente que não presta, tão sujo como os anteriores, ou seja, o Congresso não melhorou em nada. Parem com essa conversa fiada de que o Congresso é melhor do que do governo da Dilma, do governo do Lula, nada disso. Tem bandidos do mesmo jeito, tem toma lá da cá do mesmo jeito. E aí veio a reação desses 6 ministros. Vamos votar contra a reeleição. E o placar de 6-5, que eu na sexta-feira falava, gente, é um placar ultimamente o mais visto nos julgamentos recentes. Portanto, não é impossível. Pensem que seja um sonho meu, mas não é. Portanto, eu estou muito feliz como brasileiro, não como senador, como brasileiro. Como senador é só cumprir o meu papel e fazê-lo da melhor forma possível. Aliás, semana passada, uma prova do portal de transparência do Senado Federal provocou revolta em Goiás, porque mostrou que em 2 anos o senador Cajuru não gastou nenhum centavo com seus direitos, benefícios e regalias. E o outro senador de Goiás, Vanderlan Cardoso, gastou R$1.100.000. É uma diferença pequena para você, grande, 0 centavo para 1.100.000, né? Saúde, minha cirurgia, eu faço pelo meu plano de saúde, pago através do desconto do meu salário, não aceito nenhum centavo do Senado. Isso dói, eu sei, isso machuca colegas. Mas pelo contrário, eu queria que colegas mudassem seus comportamentos. É isso que eu fico pensando. Não sei se vai acontecer. Creio que não. Vou morrer e não vou ver esta
realidade. Enfim, os bastidores são estes, e daqui para frente o que vai acontecer é, tanto na Câmara como no Senado, a negociação para os candidatos. Na Câmara, Rodrigo Maia vai participar de tudo. Já se apresenta um tal de Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara, para ser candidato, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Nada contra, só contra esse Marcos Pereira, que para mim é um idiota, um inútil. E no Senado, tudo pode acontecer. O MDB lançar Eduardo Braga à presidência para que Renan Calheiros volte a ser o líder do MDB no Senado Federal. O PSDB já lança o nome de Tasso Gereissati. O grupo Muda Senado, do qual eu orgulhosamente faço parte, não decidiu nada, porém eu já coloquei a minha candidatura. O Major Olímpio também. Vamos esperar. Eu não sou o melhor nome, reconheço. Tem gente mais experiente e até mais competente do que eu, como Álvaro Dias, por exemplo, como Lazier Martins, nomes melhores do que eu. Alessandro Vieira, Randolfo Rodrigues, tem nomes melhores do que o meu. Porque se a votação fosse popular, aí o bicho pegava. Quem vai decidir nas urnas é o povo brasileiro. Aí desculpe a modéstia, o bicho iria pegar. Mas como quem decide é senador, vamos esperar. Principalmente se o voto será secreto ou aberto. Eu fui o primeiro senador, na eleição anterior, no meu primeiro dia de mandato, a exigir o voto aberto. 51 dos 81 senadores concordaram e mostraram seus votos. Vocês devem se lembrar. Isso começou provocado por mim. Eu vou continuar provocando o voto aberto e não o voto secreto. Pois no voto secreto, o mal ganha. No voto aberto, o bem ganha. É assim que eu penso. Hora certa? 13h51. 1h51 da tarde desta segunda-feira, em que lhes desejo Deus, saúde, tudo de bom, e a qualquer momento em edição extraordinária voltaremos. A Renata Dairel com outras notícias, ela que chegou atrasada. Por quê? Porque até fazer mulher, gente, até fazer maquiagem é uma coisa impressionante. Como mulher demora para fazer maquiagem. E ela também para comer. Mas aí é problema dela, né? Amanhã fica gorda, cuida dela o Serginho, que é o marido. Devia comer menos e estar aqui mais cedo. Essa é a realidade. Ela já chegou ou não? Já chegou? Eu estou falando isso com ela chegando? A gente é assim, a gente é feliz no nosso grupo, na nossa equipe. Por falar na nossa equipe, Roberto Gonçalves, parabéns pelo furo de ontem, 11h30 da noite, mas você está com um problema mental, né? Você poderia ligar para o seu neto, o Vitinho, que tinha que entrar imediatamente ao vivo. Perfeito? Então o senhor errou. Com a idade que o senhor tem, com tantos anos de Jornal Nacional, o senhor errou. Mas parabéns por ter dado a notícia em primeira mão. E Paloma, você acertou em postar. Fez bem, postou em primeira mão. Mas também deveria ter ligado, né, ou para mim direto, ou para o Vitinho. Enfim, a nossa equipe é assim, trabalha em sintonia, cada vez mais querendo acertar e querendo prestar contas de tudo o que fazemos aqui em Brasília. Agradecidíssimo.